Os fundos de renda fixa foram por muito tempo uma saída fácil para aqueles que buscavam mais rentabilidade que a renda fixa tradicional, se mantendo em um investimento bem estável, sem grandes sustos. Mas com a Selic em baixa, sabemos que a renda fixa se torna cada vez menos convidativa. E quando a receita explosiva inclui uma Selic em baixa, mais uma crise avassaladora como a que se fez presente esse ano, como ficam os fundos? Ainda mais importante, o que acontece com os investidores que buscam rentabilidades maiores sem ficar expostos ao vai e vem da Bolsa de Valores? Você já entendeu, né? No Cafeína de hoje, nós vamos te mostrar como os fundos de renda fixa estão performando na crise. Você vai ver ainda. Restam opções com rentabilidades interessantes, mesmo com o cenário atual. Não sai daí, porque o Cafeína de hoje está no ar. Amiguinhos! Pode ir. Amiguinhos e amiguinhas, Cafeína chegou, Selic embaixo, veio para ficar. Todo mundo prevê aí, pelo menos até o ano que vem, 2%. Tem gente falando que só em 2022 teremos alta. Eu acredito que segundo semestre do ano que vem veremos já as taxas subir um pouquinho, mas obviamente é uma aposta. E muita gente, mesmo assim, sempre nos pergunta a respeito de renda fixa, né? As diversas alternativas de renda fixa. Eu não quero ir para a Bolsa, ou eu não quero ir com tudo para a Bolsa, o que eu faço com a outra parcela, ou eu já tenho minha reserva de segurança, mas quero mais opções ligadas à renda fixa, onde eu posso ir, qual é o desempenho dos fundos? Essa é uma pergunta recorrente. Exatamente. Lembrando que renda fixa é emprestar dinheiro. Então, se empresta dinheiro, não quer dizer que não tem risco. Se emprestar dinheiro para o governo, no caso do Tesouro Direto, o risco é pequeno. Porém, se você empresta dinheiro para empresas, pode ser uma empresa que está à beira da falência, aí sim pode ter um risco gigante, até maior do que em bolsa em alguns casos pontuais. Mas na média, tudo mais constante, renda fixa tende a ser de menos risco, tende a ser com menor risco que a renda variável. E menor volatilidade também, né? Acho que talvez esse seja um dos elementos principais. A volatilidade, né, que é a variabilidade, ela às vezes é falsa sensação de pouca, porque na verdade não tem muita liquidez alguns papéis de renda fixa. Certo. E assim como na bolsa pode não ter, então você tem a impressão que o preço está calmo. Então é que nem imóvel, você compra um imóvel seu, você acha, paguei tanto, mas todo dia no fundo tem uma oscilação, talvez você não saiba, mas tem. Então tem que tomar um pouco cuidado, mas sim tende a variar menos. Muito bem, mas vamos falar dos fundos de renda fixa. Questão recorrente aqui. Então o que acontece? Os fundos de renda fixa foram por muito tempo uma espécie de porto seguro para o investidor brasileiro. Sim, mas depois do nono corte da Selic, que foi na semana passada, chegamos ao valor de 2 míseros por cento, pelo menos quando a gente olha a história brasileira. Assim, os grandes rendimentos dos ativos de renda fixa acabam também caindo. A gente vale dizer que não é só a Selic imediata, né? A Selic é a taxa imediata, mas a renda fixa pega toda a curva de juros. Mas o fato é que estamos cada vez mais distante de uma gestão em que você deixa o dinheiro lá no governo, pode dormir em casa tranquilo que você vai ser bem remunerado. Pelo contrário, hoje você fica com taxa real negativa, ou seja, se você não tomar cuidado, seu dinheiro rende menos que a inflação, você está corroendo o seu poder de compra. Mas vamos começar por aqui, olha só. Antes de tudo, fundo de renda fixa é um fundo em que o gestor deve investir a maior parte dos recursos em ativos de renda fixa, como títulos públicos, debêntures, CDBs, LCIs e LCAs. E uma parte pequena dos recursos pode ser investida em outros ativos, geralmente de risco mais elevado, mas que também tem potencial de retornos bem maior. Mas o objetivo desse tipo de fundo normalmente vai ser ter rentabilidades maiores que a renda fixa comum, com o menor risco possível, né? Sim. Todos procuram isso, mas a gente falando de fundos de renda fixa, eles têm normalmente isso em mente. Os rendimentos do fundo são divididos igualmente entre os cotistas dele. A gente já mostrou, inclusive, aqui no Cafeína, que a indústria dos fundos de renda fixa foi a que mais perdeu patrimônio no primeiro semestre desse ano. Para quem não está lembrado, Zanuto, o editor, a lenda, o mito, botará esse lindo kart aqui onde eu aponto. Ou ele vai me sacanear e pôr em outro lugar, depende dele. Sabe por que eu estou que nem o Mario Bros e os fundos de renda fixa? Estamos passando uma fase difícil.
Agora eu ponho o card também. Agora o card. Olha só. Entre os fundos de renda fixa, quase todos os tipos tiveram ganhos no final do semestre. Mesmo com a forte valorização do Ibovespa, eu estou falando aí nos últimos meses, a estabilidade dos fundos de renda fixa garantiu uma rentabilidade melhor que o Ibovespa no acumulado. Teve alguns fatores, né? Uma delas é que as taxas de juros caíram mais que o esperado. E quando você está no pré-fixado, também já falamos disso, quando as taxas caem mais do que o esperado, os preços sobem, promovendo uma rentabilidade bem interessante. Obviamente, o cenário contrário também acontece. Se as taxas subirem mais do que o esperado, né? Eu estou falando que vai subir. Isso está projetado na curva. Se subir mais, os fundos e as operações de renda fixa perderão valor. Vamos dar uma olhada então nessa tabela resumida que traz o que aconteceu em 2020 até agora, primeiro semestre, e também o que aconteceu nos últimos 12 meses. Os fundos de renda fixa renderam 3,4% em média em 2020 e nos últimos 12 meses 7,5%. Os fundos de ações, por sua vez, tiveram um retorno negativo de quase 17% neste ano e 2,9% negativos nos últimos 12 meses. O Ibovespa, para comparar, queda de 17,8% nesse período analisado de 2020 e queda de 8,6% em 12 meses. Enquanto isso, o CDI teve 1,75% de rendimento em 2020 e 4,9% nos últimos 12 meses. Todo mundo perdeu, você não perdeu menos, assim, o cara que deixou o dinheiro no colchão ganhou. Não perdeu. Porque foi um período em que a Bolsa apanhou muito, né, esse ano. Então você vê que o CDI teve um desempenho melhor que o Ibovespa e os fundos de renda fixa um desempenho melhor que os fundos de ações. Na verdade, os pré-fixados até ganharam por causa da curva que eu falei, os do CDI vão pagar, em média, o CDI. A maioria paga perto de 100%, às vezes um pouquinho menos por causa da taxa de administração. O problema, Doni, é que você tira taxa de administração, você tira imposto de renda, você perde da inflação. Então, claro, é melhor do que perder dinheiro, como aconteceu na Bolsa. Mas ninguém que investiu em Bolsa esperava perder, porque ninguém é tonto de fazer um negócio desse. Então, apesar do retorno realizado da Bolsa ter sido negativo, o retorno esperado à data, o que a gente chama ex ante, a priori, não era. Porque depois de ex post é fácil. Depois de a posterior é fácil. Fiz uma imagem, ficou ruim, mas seguimos assim mesmo. Porque não é todo dia que o Neymar faz gol. Bom, apesar desses números que a gente viu aí, grande parte dos fundos de renda fixa tiveram rendimentos modestos este ano. A gente está falando de rendimento aí entre 1% e 2%, sabe? Esse tipo principalmente é o tipo que fica muito atrelado ao CDI, né? Porque, como eu disse, dá para arriscar bastante nos pré-fixados, até naqueles de inflação. Mas aí é o tipo mais conservador. Mas, de qualquer forma, dois tipos do grupo, da categoria, da família de renda fixa se destacaram e até puxaram a média. Primeiro, os fundos de dívida externa e os fundos de investimento no exterior, que, como o nome já diz, investem em ativos fora do país, aí foram muito beneficiados pela desvalorização do real. Os fundos de renda fixa no exterior devem investir no mínimo 40% dos seus recursos em ativos de renda fixa de outros países, enquanto os fundos de dívida externa investem 80% em títulos da dívida pública brasileira negociados no exterior. Essa é a diferença entre os dois para entender bem. Pois é, por não estarem tão sujeitos às oscilações do mercado brasileiro, esses tipos tiveram desempenhos muito bons nos últimos tempos. Doni Denucci. Vamos dar uma olhada, Samidana. Quer ler esta tabela que você tem aí no seu computador? Eu vou ler do acabou computador. A bateria aqui. Porque é uma loucura, ó. Fundos de renda fixa, dívida externa. Certo. 6,8 em 2020, nos últimos 12 meses, 11,7. Fundos de renda fixa, investimento no exterior, 35%. E em 2020, 45,7% nos últimos 12 meses. Como eu disse, muito mais pelo dólar do que pela renda fixa. E Bovespa, para a gente ter uma ideia de comparação, caiu 17,8% em 2020
e 8,6% nos últimos 12 meses. Já o CDI rendeu 1,75% em 2020 e 4,98% nos últimos 12 meses. Não, renda fixa, fundo de renda fixa, eu acho que estão com os dias contados, por vários motivos. Primeiro, porque você que está nos vendo em várias nossas câmeras, pode fazer por conta própria. Como fazer por conta própria? Tesouro Direto, você vai lá e compra Tesouro Direto. Você pode ter debêntures. Por exemplo, na plataforma da Isinvest, temos debêntures. Você pode lá escolher debêntures incentivadas, né, que são de infraestrutura e não pagam imposto de renda. Você tem LCIs, você tem LCAs. Então, a tendência é que o gestor ele fique caro, né? Porque você cobrava 1% quando a taxa de juros era 40%, 2% de administração, beleza. Agora, se o cara cobrar 2% de administração, já matou. E isso aí vai ter que dar quanto por CDI? Lembrando que é difícil você pagar 110%, 120% de CDI. Então, convido a você para a sua reserva de emergência, para o dinheiro assim mais conservador da sua carteira, fazer por conta própria. Não é todo fundo que é conservador de renda fixa, assim como não é todo papel. A gente falou outro dia de um papel da Isinvest, o CDB do Banco Máximo, que estava pagando 12%. Mas você tinha que deixar 8 anos, aí você tem o risco de liquidez, você tem o risco do banco quebrar, ainda que tem o FGC, que a gente já explicou, mas são riscos diferentes. Para o dia a dia, fica então esse dinheiro que é uma taxa real de juros baixa, ele não paga nem inflação, mas você também não pode arriscar todo o seu portfólio, principalmente porque você pode ter uma mudança de emprego e aí fica mais complicado. Muito bem, Samidana, falamos várias coisas, não sei se deu para concluir alguma. Não, deu para concluir que renda fixa, ganho baixinho, você vai ter que enfrentar um pouco de risco. Aí você pode ter risco cambial, você pode ter risco de liquidez, você pode ter risco de crédito, ou se não, eu não quero arriscar nada, vai ser aquele quequezinho que cairá na sua conta. E queira você arriscar ou não queira você investir em renda variável, ou em fundo cambial, ou em fundo de renda fixa, você consegue fazer isso através da Isinvest, que é a corretora, a nossa parceira, onde eu invisto, onde o Sam investe. Exatamente. Né, que tem os sistemas que estão caindo devido ao tamanho e ao montante e à frequência das ordens de Samidana, que é o Warren Buffett brasileiro. O Warren Buffett. Eu vou no quilo. Muito bem. Antes de terminar, temos, obviamente, o giro de notícias para saber o que aconteceu no Brasil, no mundo. A Anvisa autorizou testes de mais de uma vacina contra o coronavírus aqui no Brasil. O ensaio clínico de fase 3 tem previsão de participação de 7 mil voluntários em 7 estados. Ela é desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson. É a 4ª vacina a obter autorização de testes no país. Após a pressão do governo, líderes da Câmara e do Senado decidiram adiar a análise do veto presidencial à redução do imposto sobre a folha de pagamento dos setores que contratam no país. O Congresso tinha aprovado a prorrogação da desoneração até o fim de 2021, mas Bolsonaro entendeu que a medida configurou renúncia fiscal e decidiu vetar. A análise deve acontecer agora, em 2 de setembro. A Magazine Luiza reverteu o lucro e teve prejuízo de 64 milhões e meio de reais no segundo trimestre. O desempenho foi em função principalmente do fechamento temporário das lojas físicas por conta da pandemia da Covid-19. As vendas totais do varejo aumentaram 49%, reflexo do crescimento de 182% no comércio eletrônico total. Por outro lado, a empresa teve queda de 45% das vendas nas lojas físicas. A ação da Tesla chegou a quase $2.000 pela primeira vez na história. O papel já acumula alta de 712% em 12 meses. Com isso, o CEO da empresa, Elon Musk, ganhou $8 bilhões em um só dia e se tornou a 4ª pessoa mais rica do mundo. Cerca de 100 mil funcionários dos Correios decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. A Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas dos Correios e similares diz que a paralisação acontece em protesto contra a retirada de direitos, a possível privatização da empresa e a ausência de medidas para proteger os empregados da pandemia do novo coronavírus. Girou, Doni Denútil. Sim. Agora que você girou, vamos chamar a nossa chave
de Daniela Arbex para fechar o mercado. Veja como foi o fechamento ontem. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com alta de 2,48% e próximo de 102 mil pontos. O destaque de alta com mais de 9% vai para as ações da Magazine Luiza. As ações da Taesa tiveram queda de quase 1%. VEG e JBS também estão entre os destaques negativos. O dólar terminou com queda de 0,49%, com R$ 5,46. Muito bem, mercado gerado, mercado fechado, notícias fechadas e giradas. Só nos Likes resta pedidos? likes. Não. Se inscreva no canal, põe o like, compartilhe. O que mais a gente pode fazer? Siga a gente nas Siga a redes gente, sociais. comente. Se inscreva neste Isso. canal. É que mais? isso. Não, veja os outros programas. A gente está agora em elevadores também, não é? Você já viu? Você já se viu no elevador sem ser no espelho? Mas eu tenho muito medo de elevador quando eu tô com dor de cabeça. Por quê? Elevador. Tchau. Tchau. Tem que tomar cuidado onde estaciona essa coisa.